Olá, então hoje nós vamos resolver a apostila 7, né, do mês de abril. E você vai colocar o nome da escola, o seu nome, a data de entrega, o nome da professora. Quem puder, imprime. Quem não puder, faz um desenhozinho, coloca a data, se organiza para não ficar bagunçado. Vamos lá? Então, próximo slide. Então vamos lá. Matemática. Primeira questão. Para produzir sabão em casa, Márcia gasta, entre outros ingredientes da receita, 5 litros de óleo de cozinha usado. Quantos mililitros de óleo de cozinha usado são necessários para produzir sabão com essa receita? Então, bora lá. Um litro, um litro é igual a 1.000 mililitros, ml. Então, se um litro vale 1.000 ml, 5 litros vale quantos mil ml? Você vai fazer a conta. Segundo, a distância da casa da Luísa ao clube é 1 km, 1 quilômetro. Essa distância em metros é igual a 1 km é igual a quantos metros? Tará, km. km. Aí você vai fazer a continha. Carlos verificou pelo computador que a distância da sua casa até a casa do seu avô é de 2 km, 2 quilômetros. Qual é a distância em metros da casa do Carlos até a casa do seu avô? Então, você vai fazer a operação contrária. 1 quilômetro vale a quantos metros? 1 quilômetro vale quantos metros? E 2 quilômetros valem quantos metros? Você vai fazer a comparação e vai responder aí. Quarta questão. A tradicional corrida de São Silvestre, que acontece todos os anos em São Paulo, SP, tem um percurso de 15 km, 15 quilômetros. A medida em metros desse percurso é 1 quilômetro vale quantos metros? Eu vou dar a tabela para vocês verem e vocês memorizarem. Olhar a tabela e ir memorizando. Porque se eu disser aqui, vai responder através do vídeo e não vai memorizar. Eu vou mandar a tabela para vocês. 1 quilômetro vale quantos metros? Quantos metros vale quantos centímetros? Eu vou mandar a tabela para vocês. Aí, ó. Então, 15 quilômetros é equivalente a quantos metros? Você vai fazer e vai marcar. Será que é 15 metros, 150 metros, 1.500 metros ou 15 mil metros? Você vai fazer a continha. Quinta questão. Em um dia, Nicolas foi a uma padaria e comprou um bolo de 500 gramas, um pão de 700 gramas e 800 gramas de queijo. Neste dia, quantos quilogramas de produto Nicolas comprou no total nesta padaria? Aí você vai, olha só, foi na padaria e comprou um bolo de 500 gramas, um pão de 700 gramas e 800 gramas de queijo. Neste dia, quantos quilogramas de produtos, ele quer saber de todos os produtos, Nicolas comprou? E aí você vai fazer a continha. Aí depois você vai fazer e vai marcar o gabarito. Lembrando que tem uma, duas, três, quatro, 5 questões. Então, das 5 questões, ai, tia, mas acontece que tem para marcar até o 10. Então, não marque. Quando a gente faz prova com gabarito, tem que prestar atenção. Alguns vêm questões sobrando para marcar no gabarito, outros vêm as questões certinhas. Você vai lá. Se eu marquei a correta na A, na questão 1, então lá no número 1, eu vou pintar a bolinha A, caneta preta ou azul. Próximo slide. Vamos para as questões de português.
As questões de português, a maioria é de interpretação de texto. Não tem jeito, você vai ter que ler o texto. Então, o primeiro texto é assim: leia o texto abaixo e responda as questões 1 e 2. A pipa Pepita. Zezito era o dono de Pepita, uma pipa verde e rosa de carinha graciosa. Zezito preparou Pepita para concorrer no grande campeonato de pipas. Fitas coloridas saíam de suas pontas. E aí você vai ler tudinho. Se não entender da primeira vez, não tem problema, lê duas, lê três. Enfim, aí lá na questão você vai responder, porque você vai responder a 1 e a 2 de acordo com esse texto da pipa Pepita. Aí você tem aí. Questão número 1. No trecho, ele ficou colorido como um dia de carnaval, entre parênteses, reticência. A palavra destacada pode ser substituída por ele, a palavra ele nesse texto pode ser substituído por sol, dia, céu, apito. O que lá no texto diz que ficou colorido como um dia de carnaval? Você vai lembrar lá no texto e vai ver. Segunda questão. No final dessa história, Zezito, letra A, ficou olhando as pipas no céu, ganhou o campeonato, perdeu sua colorida pipa, ou letra D, preparou a pipa para o campeonato? Você vai ler, tá dizendo que é no final da história, então você vai lembrar de como terminou a história. É por isso que tem que ler devagar e com atenção, senão você vai ter que voltar para o texto várias vezes. Terceira questão, leia o texto abaixo. Celular na escola. Permitir ou não o uso desses aparelhos nas dependências do colégio é uma discussão bastante atual. Conheço algumas opiniões. Texto 1, você vai ler. Texto 2. Fórum na comunidade. Fórum na comunidade. Pode usar celular na escola? Aí vem, celular na sala de aula atrapalha muito, até porque não é simplesmente o toque no celular, mas tem gente que atende o celular escondido do professor. Enfim, você vai ler tudo. E aí vem, com relação aos dois textos, podemos afirmar que, letra A, utilizam a mesma temática, tratam do mesmo. Aí você vai ver, né? E vai responder. Vai ver as semelhanças e diferenças do texto 1 do texto 2 e vai responder as questões. Vamos para o próximo slide. Quarta questão de português. Vamos lá. Quarta questão, leia o texto abaixo e responda. Como eu falei, a parte de português tem bastante leitura para você desenrolar, para você ler e fazer compreensão de texto. Então, temos aqui. Desejo de genro. Sogrinha, eu gostaria muito que a senhora fosse uma estrela. Aí vem um travessão para dizer que vai mudar a pessoa da conversa. Quanta gentileza, genrinho. Mas por que você fala assim? Aí vai mudar novamente, um novo travessão. Porque a estrela mais próxima está a milhões e milhões de quilômetros da Terra. Acabamos de estudar sobre quilômetros lá em matemática. É uma piada. E o que ele quer saber? O que dá um tom divertido a este texto? Será que é o genro comparar a distância das estrelas à distância que ele quer ter da sogra? Será que é o genro que quer chamar a sua sogrinha e querer que ela fosse uma estrela? A gentileza do genro com a sua sogrinha, aí você vai ler e vai interpretar o que torna este final, o que torna este pequeno texto engraçado. Quinta questão, leia o texto abaixo e responda a questão 5. Você vê aí que é um texto gráfico, né? É um texto em quadrinhos.
né? É um gênero textual quadrinhos, que tem a Turma da Mônica. Então tem a Mônica vindo, aí a Mônica olha e encontra um sapo. Aí ela pensa que se ela beijar o sapo vai virar príncipe. Aí ela pega, aproxima o sapo e tem assim, nhaques, maqui, ela beijando o sapo. E plim! O que acontece? Ele vira um príncipe? O que acontece no último quadrinho? Então, vamos responder lá a pergunta da questão 5, letra A. A expressão schwack reproduz o quê? Quando ela faz ali, ó, lá no desenho. O som do beijo da personagem no sapo, o susto que o sapo levou ao ser beijado, o surgimento de uma ideia repentina ou o desejo realizado por um príncipe. Esse som que foi escrito, que foi verbalizado e colocado dentro do balãozinho amarelo aí da Mônica. O que quer dizer esse som schwack? Aí você vai ver as questões e novamente vai responder e pintar a bolinha correta no gabarito. Ok? Seguimos para o próximo slide. Ok, ciências. Como a gente sabe, a nossa apostila, nosso bloco de atividades, tem todas as atividades, né? Tem mais questões de português e matemática e tem também outras questões de ciências, história, geografia, artes, né? E a interdisciplinaridade tem assuntos inseridos dentro de outras matérias, de outras disciplinas. Então, vamos lá, ciências. Micro-organismos, vírus. Agora estamos falando muito sobre vírus. Os vírus são organismos microscópicos, tão pequenos que não podem ser vistos sem a ajuda de um microscópio, que não possuem célula. Alguns vírus causam doenças ao homem. Alguns exemplos são gripe, sarampo, dengue, febre amarela, meningite viral, cachumba, hepatite, AIDS, varíola e Covid-19. O vírus precisa de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo para que possa fabricar mais vírus, ou seja, proliferar a doença. Quase sempre o hospedeiro também adoece. Existem vários tipos de vírus que podem afetar os seres humanos e outros seres vivos de diversas maneiras. Aí tem aqui, observe a tirinha a seguir, depois responda as questões. Você já teve alguma gripe? Por que a menina do segundo quadrinho ficou doente? C. Qual tipo de micro-organismo causa a gripe? Como a menina do primeiro quadrinho poderia ter evitado a transição da gripe para a sua colega? Como é que evita? Primeiro, não ficando perto e usando máscara. Lavando sempre as mãos, evitando o contato próximo, principalmente, e usando máscara, lavando sempre as mãos, né? Mesma coisa. Então, seguimos para o próximo slide. As afirmações abaixo estão incorretas, quer dizer, elas estão erradas. Reescreva-as fazendo as correções necessárias. Veja bem, não é para copiar. Você vai reescrever da forma como elas fiquem corretas, da forma como está a informação correta no texto. Letra A. É possível enxergar um vírus a olho nu? Não, tem lá no texto. Você vai procurar e vai escrever corretamente. O vírus não depende de outro ser vivo? Será? Veja lá no texto. O vírus é formado por uma célula? Não, veja lá que está escrito que não e corrija, reescreva a frase de forma correta. Existem apenas poucos tipos de vírus? Não, existem muitos vírus. E mais você vai reescrever de forma correta. Letra E, quase nunca o vírus infecta seu hospedeiro. É errado, você vai copiar fazendo a correção, escrevendo de forma correta. Quarta atividade aí, ó, história. Vamos lá, alguns meios de comunicações antigos, adoro conversar sobre meios de comunicação. Vamos lá, alguns meios de comunicação antigos. Jornal é um meio de comunicação impresso. A maioria
dos meios de comunicações impressos, que precisam ser impressos, que são vendidos em forma ainda de papel, eles são mais antigos, tá? O jornal é o meio de comunicação impressa. O primeiro jornal foi produzido em Roma e anunciava notícias do governo. Era escrito em grandes placas brancas colocadas em lugares públicos. Aí temos o rádio perdura até hoje. O rádio é um dos meios de comunicação mais eficientes. Lá naquele interiorzinho lá, bem longe, às vezes não pega a televisão, a imagem é ruim. E aí pega um rádiozinho de pilha, porque não precisa às vezes ter energia, uma pilhazinha já resolve o rádio. O rádio, ele chega, é um dos meios de comunicações que vai nesse Brasilzão de forma bem eficiente. Que possibilita a comunicação em massa, propagando informações codificadas por meio de sinal eletromagnético. Até o final do ano a gente vai conversar sobre elétrica, energia, e o eletromagnetismo. A história do rádio teve início em 1860, quando as ondas de rádio foram descobertas. Temos outro, o telefone, né? O telefone antigo, não é esse telefone celular que a gente tira foto, consulta banco, faz tarefa, não é esse. É aquele fixo, que é o pai desse. Meio de comunicação que possibilita a transmissão de informação por meio de voz e de sinais sonoros. Conversamos sobre Graham Bell, lembra? Inclusive, coloquei um link para quem pudesse, quem quisesse assistir, um vídeo sobre a vida de Graham Bell. Foi inventada por volta da década de 1860 por Antônio Melzi, que denominou de telégrafo falante. Então, essa aí é a primeira, os primórdios do telefone. Podemos passar para o próximo slide. Você vai ler e vai responder. Continuando, temos aí televisão, meio de comunicação eletrônica capaz de reproduzir imagens e áudios de forma instantânea. Gente, antes só tinha jornal, rádio. A gente não via, existiam novelas e as novelas eram por rádios, os jornais eram por rádio. Esse negócio de você ver o William Bonner todo bonitão lá, apresentando, falando, e ele diz assim: estamos diretamente da cidade de São Paulo, aí aparece a pessoa lá em São Paulo. Isso não existia, tá? Era só o rádio, a carta, os livros, enfim, e as notícias eram dadas, demorava através de carta, o jornal chegava, vinha da cidade grande para as cidades menores, tinha que ser reeditos, editados novamente, né? Enfim, aí quando veio a televisão, que você pôde ver as pessoas se mexendo, primeiramente em preto e branco, depois em colorido, em alta definição, em 4K, enfim. Meio de comunicação eletrônica capaz de reproduzir imagens e áudio de forma instantânea, convertendo luz e som em ondas eletromagnéticas. Vamos estudar isso depois. Complete as fases com o meio de comunicação correto de acordo com o texto. 1. É o meio de comunicação que possibilita a comunicação em massa, propagando informação codificada por meio de sinal eletromagnético. É o rádio. Segundo, meio de comunicação que reproduz imagens e áudio de forma instantânea, convertendo luz e som. Aí já é luz e som em ondas eletromagnéticas. Vamos estudar isso também. Terceira questão. Vamos lá. É um meio de comunicação impresso. Falamos lá. Jornal. A revista também é. O livro também é. Mas lá ele só falou do jornal. Olha só. Seguimos. Agora nós vamos para meios de comunicações atuais, que é o mais usado largamente. Celular, meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas. Foi inventado em 1947 pela empresa de tecnologia Bell, nos Estados Unidos. Em 1956, a Ericsson reuniu diversas tecnologias e desenvolveu o celular chamado Ericsson MTA, Mobile Telephone. Computador, máquina capaz de armazenar e processar dados com
E com a invenção da internet tornou-se um meio de comunicação. Antigamente, o computador era para digitar, preencher cadastro. É como se você tivesse um computador e não tivesse internet. Ele veio para melhorar e processar informações, guardar informações, coisas que as antigas máquinas de datilografar não faziam. As máquinas de datilografar só escreviam textos em papéis impressos que poderiam virar livros, jornais. E aí, com o computador, ele foi processando, foi armazenando, foi melhorando várias formas de letra, o que a gente vê aí no Google Docs, nos Word da vida. E aí depois, com a internet, isso deu possibilidades incríveis do computador, porque o computador só fazia digitar, elaborar, processar. Ele não tinha essa comunicação como tem hoje. Você não falava com uma outra pessoa lá não sei aonde através do computador, entendeu? Com a internet isso foi possível. Computador, máquina capaz de armazenar e processar dados, era isso que ela fazia. Com a internet, rede que liga mundialmente milhões de computadores, é um dos meios de comunicações mais poderosos já desenvolvidos pelo homem, revolucionando a sociedade e a comunicação. Tudo que se faz hoje, que você precisa ligar, compartilhar, envolver mais de uma pessoa, seja, tia, mas eu acessei o site da Google. Você acessou o site da Google, mas por trás da Google há uma empresa de milhões de cabeças pensantes. Então você acessou uma informação, mas que alguém fez. Então a internet ela funciona em rede. Sempre tem alguém por trás de alguém. Não é ela por si só. Bora lá. Dos meios de comunicação citados no texto, escreva o que você e seus familiares mais utilizam. Eu espero que seja o celular para fazer tarefa, hein? Próximo texto, próximo slide. Opa! Geografia, produção, consumo e circulação. Vamos lá. O que é a produção, o que é consumir e o que é circular. Circulação é importante para que os produtos cheguem à nossa casa. É o fato de sair de um canto para outro. Quando a gente vê assim, o Covid e não sei o que, e vai aumentar a circulação de pessoas, a circulação de transporte, porque vai vir e ir, né? Vai circular mesmo, andar, trocar de lugar, movimentar. A circulação é importante para que os produtos cheguem à nossa casa. Essa circulação de rodovias, hidrovias, espaço aéreo, que são os aviões, e ferrovias, que são os trens, né? Os trens balas, enfim. Em nossa região, Baixada tem o maior porto da América Latina. Ele é responsável pela distribuição e recebimento dos produtos do consumo. Nós estamos falando, aí no caso, é um texto que está falando do porto de um dos portos maiores que tem, maior porto da América Latina, que fica em Santos. Vamos lá. Os produtos podem ser importados quando a compra de produtos corre de outros países. Eu comprei importado da China. O que é isso? Foi feito em outro país, foi feito na China. Eu comprei dos Estados Unidos. Foi feito em outro país. Importado, você trouxe de fora para que é o destino. Dentro, veio para dentro. E exportar quer dizer daqui para fora. Quando eu produzo laranja, e o Brasil é um dos maiores exportadores de laranja, de frango, de carne, e quando um dos maiores, é um dos produtores de alimentos mais importantes do mundo. Quando a gente vende para fora, exportar para fora. Então, importação, o que o Brasil compra de outros países, e exportação, o que o Brasil vende para outros países. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Matéria-prima é aquilo. Matéria-prima, antes de virar outra coisa. Indústria do consumo é o que você consome, o que você compra. Indústria extrativista mineral. Produtos produzidos pela natureza, extrativista. Comércio externo. Compra de produtos de outros países.
importação. Quando você compra de outros países e traz para dentro do nosso país, ok? Escreva com suas palavras o que você entendeu sobre exportação e escreva com suas palavras o que você aprendeu sobre importação, ok? Isso aí, facinho. Vamos para o próximo slide. Corre que chegou na de artes. Vamos fazer a impressão de algumas folhas. Pegue folhas de planta de diversos tamanhos, cubra de tinta guache e faça a impressão no espaço abaixo. Gente, você vai lá, aí você pega uma peça da sua mãe, vá sair pegando as plantas da sua mãe, não, que ela vai ficar chateada. Você peça da sua mãe, aí você diz assim, mamãe, eu quero uma folha bem diferentona, uma folha bem bonita. Vamos ver se ela vai lhe dar da folha dela. Não precisa ser uma folha nova, mas também não pode ser aquela velha seca demais, senão quando você passar, pode ser feito com giz de cera também. Ou a guache, quando você passar ela vai desmanchar, mas tem que ser uma que esteja mais ou menos em bom estado. E aí você vai pintar e vai sair bacana a sua folha, ok? Tipo um carimbo. Tipo como eram feitos os jornais antigamente. Eram na tinta, tinha uma matriz, tipo um carimbo, e colocava tinta preta ou também como xilogravuras, como cordel, através da impressão direto no papel. No mais, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, já sabe, é só dar uma chamadinha lá no grupo. Ok? Até a próxima!